Bom, o primeiro assunto de hoje foi a CPI confirmando o que é. Foi usada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Foi usada. Ele usou o tempo que quis, falou o tempo que quis. Quando começaram as perguntas inconvenientes, ele foi embora, né? Com habeas corpus concedido por um ministro do Supremo, ministro Cássio Nunes, né? Marques. Mas falou, fez uma apresentação como se estivesse num palanque, tudo foi inventado, o impeachment dele foi comprado, ele quer saber quem financiou. 5 desembargadores, 5 deputados estaduais foram comprados, segundo ele, né? E tudo porque ele prendeu os assassinos de Marielle, né? E sempre Bolsonaro atrás disso, né? E que Bolsonaro está comandando uma conspiração para perseguir os governadores e implantar um regime de força, né? Quando a gente vê quem é o libertário aqui, né? Quem é o libertário? Eu não preciso dizer, né? Então, quem são os liberticidas, né? Mas botou tudo que ele queria para fora, né? Renan Calheiros começou elogiando, lamentando que ele tivesse sido cassado, e ele agradeceu, né? Disse que é a primeira vez que ele tem um reconhecimento do parlamento brasileiro, aí chamou o filho de Renan de Renanzinho, que é muito querido, né? Que é outro, que é perseguido, e aí é que foi em frente, né? Eu anotei aqui. Bom, enfim, ele usou para se defender, né? Para dizer que ele é o bonzinho. E ele não precisou jurar, dizer a verdade, por isso ele contou cada história. Ele contou uma história, né, para dizer que os ministros foram proibidos de falar com ele, pelo Bolsonaro. E que ele, no avião, abordou o ministro Paulo Guedes, no avião. E o ministro Paulo Guedes saiu correndo. Saiu correndo, virou a cara, saiu correndo e disse: não posso falar com você. Uau! Depois, tem mais uma aqui que ele deu que a cassação dele prejudicou o combate à pandemia. Então a cassação é que resultou aí em mortes, né? Eu vi um senador dizendo que quem matou foi quem roubou, né? Quem desviou dinheiro da saúde. Esse é o assassino que desviou dinheiro da saúde. Bom, e aí, né, quando o senador Flávio Bolsonaro, em 5 minutos, derrubou toda a narrativa dele, a versão construída, né, que os outros senadores solidários fingiam acreditar, né, porque visava atingir o pai dele, né, o pai do senador Flávio. O senador Flávio, em 5 minutos, destruiu tudo. O Witzel foi para lá atendendo a expectativa dos senadores que gostariam que ele acusasse Bolsonaro de alguma coisa, e ele não decepcionou a esses senadores. Depois de dar todo o recado, ser bem tratado, aí quando, né, o Flávio Bolsonaro falou isso e Girão começou a falar em respirador, aí ele mostrou o habeas corpus como salvo-conduto e foi embora. Pronto. Foi lá fora e ainda deu entrevista coletiva. Ele veio, é outro desses heróis aí, né? Foi lá, ficou respondendo a perguntas, etc., né? Ele pensa que a CPI tem que ter um fato determinado. Não é o impeachment dele que é o fato determinado. Agora, para má sorte dele, coincidiu que no mesmo dia, enquanto ele estava na CPI fazendo o discurso dele, a juíza presidente da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro o converteu em réu por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Ele e a mulher dele, a advogada Helena, que usou o escritório para fazer a lavagem de dinheiro, mais o secretário de saúde dele, aquele Lucas Tristão, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, e outros. Virou réu. Não? Que coincidência, né? Está todo mundo contra ele, inclusive a justiça, os desembargadores que votaram no impeachment, o Tribunal de Justiça que confirmou, né? Mas enfim.
Agora, antes disso, houve uma tentativa do senador Girão de convocar Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, e ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, para falar sobre respiradores. Aí, depois que Girão trouxe todos os indícios de necessidade de convocação, o senador Aziz pôs em votação. Aí aparece até o voto de um suplente, Jader Barbalho, que uniu-se a Renan Calheiros, e os dois votaram não, recusando assim, meio baixinho, tiveram que pedir de novo para Jader Barbalho repetir o não, que o pessoal não ouviu. Aí Jader Barbalho, Renan, o Randolph Rodrigues, o Humberto Costa, eu anotei aqui os nomes, até o Tasso Gereissati, o Otto Alencar, Rogério Carvalho, votaram, rejeitaram. E aí cada vez mais a gente fica se perguntando o que tem esse senhor Carlos Gabas que é tão protegido que não pode ir lá na CPI responder a perguntas. Chama atenção uma coisa dessas, não? Bom, lá da CPI é isso. E por fim, foi ontem ainda, o governador Dória disse que vai disputar as prévias do PSDB marcadas para o dia 21 de novembro, né, porque ele diz que a vacina é que vai ser a grande eleitora. Só que o diretório, numa derrota dele, foi 21-11, se não me engano, o diretório do partido, a direção do partido decidiu que os inscritos, e a maioria são de São Paulo, cujos votos ele contava, né, vale só 25%. Depois tem outros 25% dos ex-presidentes do partido, de governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, né? Então o peso dos inscritos em geral, tem muito em São Paulo, Tucano, vai ser menor. Dória está percebendo que Lula está indeciso e sabe que está bipolarizado, né? Porque Bolsonaro é o centro de tudo, centro de todo o noticiário, centro de tudo, né? Então ele quer ser o anti-Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro não precisa de marqueteiro, foi eleito sem marqueteiro, porque o noticiário já se encarrega de o dia inteiro falar nele, né? E aí Dória está pensando em ser o anti-Bolsonaro, só que Ciro também está pensando nisso. Então, acho que vai ser muito difícil para Dória. Além disso, os tucanos têm outros candidatos. O governador do Rio Grande, Eduardo Leite, o ex-governador do Ceará, senador Tasso Gereissati, o Arthur Vigílio lá do Amazonas, né? Será que eu estou esquecendo alguém? Tem mais alguém aqui que está sendo citado como candidato? São esses mesmo, né, que eu citei. E, enfim, é o sonho de Dória, a gente viu desde sempre, né? O Witzel já estava sonhando com presidência da República. E Dória, então, é a ideia fixa, presidência da República. Enfim, né? É o direito dele, ele é brasileiro maior de idade. De Brasília, Alexandre Garcia.